Neste vídeo, o Dornas vai nos ensinar qual o padrão de herança dos genes como perna curta, nanicão, penas nos pés e muito mais. Fique conosco até o final e entenda como tudo funciona. E é isso aí, mais um vídeo aqui com o Dornas. Nesse vídeo sobre genética vamos falar das patas, quais os genes, quais os principais genes, né, que afetam aí a característica das patas e o que você pode fazer para melhorar seu plantel. Afinal de contas, se você é um criador de fato que está preocupado com as características da raça, você precisa entender o padrão de herança e parar de repetir aquela história que genética é uma faca de dois gumes, que não dá para consanguinidade é uma faca de dois gumes, que genética não dá para prever essa história toda, tá legal? Bom, vamos então aqui entrar nos slides. Tem bastante coisa para falar, e aí acredito que todos já conhecem o Dornas, né? Sou zootecnista aí, amante das aves, todas as aves, criador aí há bastante tempo. Bom, para a gente falar um pouco sobre essa genética das patas, a gente vai aprender um pouquinho sobre alguns fenômenos, né, da genética, alguns conceitos da genética que são aí bastante importantes. Todo vídeo, eu acho que vocês já perceberam isso, todo vídeo eu trago um pouquinho de algum conceito sobre genética. No primeiro a gente falou de dominância e recessividade, aqui a gente vai falar de variância e penetrância e expressividade, certo? Enfim, a gente vai falar um pouquinho aí de cada uma dessas características, que é para que vocês conheçam e entendam o que esses conceitos teóricos pode de fato influenciar aí a sua seleção, o seu melhoramento genético, tá legal? Vamos lá, vamos partir de um pressuposto aqui, um casal de galinhas com um gene qualquer, e eles cruzam, a gente espera que a prole herde esse gene, tá? E de fato, geneticamente falando, essa prole herdou o gene. Entretanto, alguns genes, eles não penetram em toda a prole, né? Ou seja, ele tem o gene, aquela ave, aquela cria tem o gene, porém ele não expressa esse gene. Um animal ou dois animais não expressam e a grande maioria dessa prole expressa. Então, a gente diz geneticamente que essa característica, esse fenótipo, que é o termo correto, não penetrou em toda a prole. Então, a gente espera aí que todo mundo nasça azul, mas tem um cidadão lá que nasceu verde, tá? Então, essa é uma característica, ela é um pouco difícil de ser explicada, mas o fato é que existem outros genes, outras circunstâncias que naquele indivíduo, tá? Especificamente naquele indivíduo, ou num grupo muito pequeno de indivíduos, esse gene não conseguiu se expressar, né? Se mostrar, e esse animal saiu diferente, ele não saiu com aquela característica, tá joia? Então, essa é um termo importante. A gente sempre fala penetrância e expressividade junto, porque na maior parte dos genes eles estão misturados, tá? O gene que não penetra 100% geralmente é um gene que não tem a expressividade de 100% também, tá legal? Então, penetrância é isso. Em toda a prole, um ou outro indivíduo não expressa essa característica. Pouquíssimos genes não têm essa penetrância questionável, tá? Quase todos os genes, ele penetra em 100% da prole. Bom, e o que é expressividade, então? Expressividade é muito parecido, tá? Então, peguei aqui o mesmo exemplo, então duas aves cruzaram, tem aí aquela expectativa, né? Então, duas azuis, o filhote sai azul também. Só que em toda a prole, um ou outro não vai sair com azul igual que a gente espera, ou seja, aquele gene naquele indivíduo se expressou de forma limitada. Então, no exemplo que eu dei aqui é uma coloração, tá? Não importa qual é a característica, tá? Então, era para sair um azul escuro, ele saiu um azul claro, tá certo? Então, isso vai acontecer com alguns poucos genes, certo? Mas um principal que a gente vai falar hoje, ele acontece muito. Então, por isso que eu preciso que vocês entendam esse conceito, tá? Vamos pensar no que nós falamos no vídeo passado, na crista, tá? Uma crista rosa. Então, se eu pego dois animais, um galo e uma galinha, que são homozigotos para a crista rosa, 100% dos filhos vão sair crista rosa,
não tem essa questão de penetrância, expressividade, ou seja, vai penetrar em 100% da prole e vai expressar em 100% da prole como deve ser expressado, tá legal? Embora a crista, o rosa, né, o tipo rosa, possa sair diferente, porque tem outros genes influenciando, 100% vai ser rosa, 100% vai apresentar rosa. Alguns genes, é o que nós vamos falar agora, tá? Ele tem essa expressividade, essa penetrância meio questionável. Tem uma cor que chama Herminete, tá? Não sei se pronuncia desse jeito. E até que é essa branca pintadinha de preto aí. Até muito tempo atrás, acreditava que era um gene que produzia esse animal. Só que quando foi feito aí cruzamentos, né, para avaliar o padrão de herança, viu que na verdade é uma interação gênica entre um animal que deveria ser totalmente preto e um gene que é nível preto, que é o branco dominante. Tá? Isso acontece, então quando a gente avalia esse animal, a gente vai ver que, beleza, eu cruzo Herminete com Herminete, um ou outro animal vai sair todo branco ou vai sair todo preto. Tá? Geralmente sai mais preto, certo? Por quê? Porque o que a gente está testando aqui é a expressividade do gene branco dominante. A gente sabe que ele tem uma expressividade um pouco limitada. Mesmo animais que são homozigotos para o gene branco dominante, que não tem essa carga de preto na ave, ele vai ter uma peninha ou outra preta, e é uma forma da gente identificar o branco dominante no pintinho, né? Ele sempre nasce com um pontinho preto nele, certo? Então a expressividade dele é meio que variável, tá legal? E aí, os 5 dedos, que é o gene que a gente vai falar aqui, porque está na pata, esse aqui foi só um exemplo para eu trazer expressividade e penetrância junto. Aqui é uma foto da sedosa. Então a sedosa, ela tem 5 dedos, só que de vez em quando nasce um sedozinho com 4 dedos. Às vezes é só numa pata que nasce 4 dedos, na outra pata tem 5 dedos e tal. Isso está ligado à característica do gene, tá? Então a gente vai ver aqui a questão do gene. Não tem nenhum problema com a sua sedosa, tá? Ela é pura, tá tudo certo. De vez em quando vai sair um animal com 4 dedos, e esse animal com 4 dedos vai produzir prole com 5 dedos normalmente. Não é a questão do gene, tá? Não é porque ele não tem um gene de 5 dedos. Não é isso. É a penetrância. Aí importância a gente conhecer de fato a genética, tá legal? Então vamos lá, vamos falar logo aqui dessa questão do mais de 4 dedos, né? Como vocês sabem, as galinhas, eles têm todos, né, 3 dedos para frente, 1 dedo para trás, e esse gene, a polidactilia, ela produz 1 dedo a mais, certo? No dedão, né? Naquele dedo que está para trás da ave. Então, geralmente, ele nasce, cada pedacinho do dedo a gente chama de falange, tá legal? E esses ossos do meio aqui é metatarso, no caso da mão, e fugiu agora o nome do pé, mas enfim. Então o que acontece? O dedo de trás da galinha, ele tem 3 falanges. Do metatarso para a falange há uma divisão. Então você vai ter aí um 5º dedo nesse dedo de trás, tá? Quase que 100% da produção de 1 dedo a mais desse gene é nesse dedo, dá para ver nessa foto aqui, mais debaixo da sedosa. Eu já vi alguns casos, certo, de uma divisão do dedo externo. Eu não acredito que seja do gene polidactia, pode ser algum defeito genético, alguma coisa que não é nem um gene especificamente, tá? Uma má formação e tal. Então vamos deixar isso de lado. Esse gene, polidactilia, poli de vários dacti de dedos, né? Ele tem uma variante. Qual é essa variante? É um polidactilia com D em cima, que significa que ele vai produzir mais do que 5 dedos. Então esse dedo que é virado para trás, ele começa a ter uma produção da unha. É só a última falange com a unha, e aí pode ter 6, pode ter 7, pode ter uma quantidade variável, tá legal? Nas sedosas e nas raças que têm 5 dedos, esse gene é uma falha. Só que, como esse gene ele é dominante, e ele inclusive domina o gene normal, né, da polidactilia, é fácil tirar. Sair um animal com mais do que 5 dedos, eu descarto,
não coloco na reprodução, e aí eu vou evitar que esse gene passe de geração para geração. Bacana? É uma forma de acontecer isso. E o caso do gene que a gente quer é o gene aí da polidactilia normal, que ele vai produzir somente um dedo a mais. É esse gene que eu falei que, no caso, eu vou trazer sempre o exemplo das sedosas, que foi a raça que eu mais criei, tá? Mas no caso desse gene, uma sedosa, ela tendo o gene, os dois pares, lembra que vem um do pai e um da mãe, por isso que a gente chama de pares, tá? Ela tendo os dois genes para polidactilia, é possível que ela produza 4 dedos. Ok? Então isso é do gene. Não tem problema nenhum. Neste caso, não precisa descartar a ave. Pode manter a ave no plantel e todos os nossos criadores a gente precisa entender que isso é do gene, da raça, enfim. E a gente toca aí o barco, tá legal? Quando é que eu sei que essa ave que nasceu com 4 dedos, ela não é pura, ou seja, ela não tem o gene dominante, ela tem de fato o gene recessivo, que é para 4 dedos. Eu cruzo ela com qualquer outra ave que tem 4 dedos. Então vamos supor que eu estou lá criando minha sedosa, nasceu um galinho com 4 dedos só nas 2 patas. Não era para nascer. Será que os pais deles são puros ou os pais deles são heterozigotos? Como é que eu vou saber? Eu pego esse galinho, esse machinho, cruzo com uma outra ave, 4 dedos, não importa, uma caipira, um sebright, o que for. Se nascer pelo menos um com 5 dedos, ele tem um gene, tá tudo certo. Se nascer todo mundo com 4, neste caso, essa ave ela é homozigota para o gene polidactilia. Legal? Então essa é uma forma da gente descobrir aí. Tá? Bom, vamos seguir aqui. O próximo gene, a gente vai falar agora dos genes que afetam aí as patas. Neste caso, afeta a asa também, tá? Que é os genes que produzem animais pequenos. E esses animais pequenos a gente chama de anão, tá? É um nome genérico, certo? Não estou falando do gene anão, é um nome genérico para esses animais. Tem gente que fala animais de miniatura, não é só o galinzé, tá? Que a gente chama, porque a gente tem um nanicão também, tá? Mas vamos entender aqui. A gente tem esse chabo, nesse Nagasaki aí do canto. Ele é um gene chamado CRIP, tá? Que é o perna curta. No meio, o sebright, que ele é uma miniatura, o que o banta, né? Que é a ave realmente em miniatura, eu vou falar dele em outro ponto. E do lado aqui o nanicão, que afeta tanto aves pequenas quanto aves grandes, que diminui aí o tamanho da pata. O nanicão, ele é de fato o gene do nanismo, tá? Então nós vamos falar dele na frente. Do sebright e do banta, a gente não fala aqui. Vai ter vídeo específico para falar do tamanho do corpo, e aí eu vou trazer o banta para vocês, tá? Vamos falar um pouco do anão aqui. Ele é um gene recessivo ligado ao sexo, e o que ele faz é diminuir aí um pouco o tamanho da ave. Ele foca no tamanho da perna e da asa, pode ver que a asa das galinhas também é menor, tá? Mas ele reduz o tamanho todo. E aí, para eu entender como é que é essa questão, esse padrão de herança, né? Como é que os pais vão passar esse gene para os filhos, por ser um gene ligado ao sexo, eu preciso entender o que é um gene ligado ao sexo. Eu vou explicar novamente, mas vocês podem ver aqui no canal, os vídeos mais antigos, né, a gente ficou um tempo sem gravar, tem vídeo especificamente para falar dos genes ligados ao sexo. Tá? Tem outros genes também, e eles são muito importantes para a produção, principalmente a produção comercial. Tá? A produção aí de animais de ornamental, talvez sim, talvez não, depende, mas para a produção comercial esses genes são importantes. Então vamos lá. O que a gente precisa entender? Nas galinhas, o macho ele é o sexo homogamético, ou seja, ele tem 2 cromossomos G, homo de igual. E as galinhas é o sexo heterogamético, ou seja, elas têm aí cromossomos diferentes, Z e o W. Por que isso é relevante? Porque quando a gente olha o gene mesmo, o cromossomo mesmo da ave, a gente vai ver que o W ele é um cromossomo pequeno. Significa que ele tem alguns genes, mas são poucos genes, e o restante ali, se a gente pegar aqui o vermelhinho, né, o que falta aqui para completar o tamanho do azul, são genes que eles não vão ter pares. E isso é importante por quê?
mesmo um gene recessivo, basta um para que a ave tenha aí essa característica, que é o caso do nanismo. Lembra que eu falei que ele é recessivo ligado ao sexo, certo? Então, neste caso, basta um recessivo na galinha para que ela expresse a característica. No galo, não. No galo, eu preciso dos dois, tá? Vamos ver aqui a questão não sei se vocês já viram o cromossomo. Isso aqui é, claro, minúsculo, minúsculo, minúsculo dentro da célula, tá? Foi feito um microscópio. E aí que a gente tem em cima o gene da fêmea, os 39 cromossomos, né? 38 autossômicos e o sexual, 38 pares. E embaixo o do galo. Então, da galinha a gente vai ver o ZW, a diferença de tamanho de cromossomos, e o galo a gente vai ver o ZZ, são 2 cromossomos do mesmo tamanho. Legal? Isso aqui é a título de informação, só para a gente ver o tamanho do cromossomo. Então, como é que funciona? Eu vou fazer depois mais um vídeo para falar da questão do identificar o sexo pelo ovo, mito, tá? Mas eu vou falar isso. Por quê? Quem define o sexo é a galinha. Só que todos os ovos da mesma galinha eles são iguais. Vai ter vídeo para isso. Segura a emoção aí, tá? Então vamos lá, como é que funciona? Quando o macho vai produzir espermatozoide, ele separa, um cromossomo vai para um espermatozoide, o Z, né? Todos os 39, mas falando do Z. Então um Z vai para um espermatozoide, um Z vai para o outro. Isso a gente chama de meiose na divisão celular, tá? Da galinha, a mesma coisa. Quando ela vai produzir os óvulos, que é a gema, o Z vai para um óvulo e o W vai para outro óvulo. Então a gente tem, no caso dos machos, milhões de espermatozoides, no caso das galinhas, centenas de óvulos. Então essa divisão ela acontece inúmeras vezes, tá? Pode ser que 2 óvulos na sequência da galinha sejam 2 Zs ou 2 Ws, isso não importa, tá bom? Não obrigatoriamente não é um sim, um não, tá bom? E isso quer dizer que o ZZ vai virar um macho e o ZW vai virar fêmea. Por isso que a metade dos ovos produzidos vai ser de macho, a metade dos ovos produzidos vai ser de fêmea, e não dá para a gente prever isso olhando para o ovo. Legal? Muito bom. Então, essa questão do cromossomo, né, do sexual. E aí a gente vem para o fato do gene, né? Então, o gene nanismo, ele vai ter, como eu já falei, uma redução do tamanho da asa e o tamanho das pernas, e, especificamente, o nanismo vai ter uma redução geral do tamanho da ave, ou seja, as galinhas elas vão ser 32% mais leve do que as irmãs que não são anãs, e os machos vão ser 42% mais leves do que os seus irmãos que não são anãos. Qual que é a vantagem disso? Para que eu uso isso? Se eu quero produzir animais pesados e as galinhas vão comer mais para botar um ovo, eu utilizo galinha anã. Lembra que eu falei que basta ter um gene recessivo, no caso sexual, para expressar o gene, no caso do anão? Então, se eu pegar uma galinha anã, significa que o cromossomo Z tem o gene anão e o cromossomo W não tem o gene, não importa. Então, quando eu cruzo com um galo tamanho normal, estou usando 8, 10 galinhas para um galo, eu economizo ração para essas galinhas, eu vou ter metade das minhas fêmeas normal, tamanho normal, metade dos machos, tamanho normal, portador de anão. Como eu vou matar todo mundo, para abate, não vai fazer diferença. Legal? Então, olha a importância aí do gene, de entender o cromossomo sexual aqui. Bacana? Muito bom. Bora agora para o perna curta. Esse foi um gene muito pedido, tá? Dos criadores de Nagasaki, principalmente, eles gostam muito, eles são obrigados a gostar, né? O gene que tem no Nagasaki, o Chapo, né? O que acontece com esse gene? Da mesma forma que o gene, vamos ficar aqui por enquanto, da mesma forma que o gene do anão, ele reduz o tamanho da pata e reduz o tamanho da asa, certo? Só que, diferente do anão, ele não reduz o tamanho do corpo. Então, ele vai afetar somente a pata e somente a asa. Só que esse gene da perna curta, ele é letal. Significa que todo animal, lembra de novo, tá? Recebe um gene da mãe, recebe um gene do pai, é um par. Todo animal que tem o gene CP, que chama CREEP, do pai e da mãe, ele é homozigoto para perna curta, ele vai morrer dentro do ovo. Tá? Eu vou mostrar algumas fotos para vocês aqui. Por isso que, olha a foto que eu achei fantástica.
Toda vez que eu cruzo 2 Nagasaki perna curta, vai nascer pintinho perna longa, tá? 100% das vezes vai nascer pintinho perna longa. E não tem nada a ver com expressividade nem penetrância. Isso é o gene. Porque esses animais, eles são todos heterozigotos. Então, olha aqui como é que funciona. Se eu pego o CPzão, né, o C maiúsculo, o verde aqui, ele é o dominante, né, o que vai trazer a característica perna curta, e o azulzinho é o que normal, que vai trazer a característica perna longa. Então, quando eu faço esses cruzamentos, aqui é um quadro de Punnett, né, ou seja, um óvulo da galinha vai ter esse gene, lembra do Z? O outro óvulo vai ter esse gene, o W aqui, ele é autossômico, não é sexual, só para vocês lembrarem. Um espermatozoide vai ter esse gene, outro espermatozoide vai ter esse gene. Ele sempre vai separar os cromossomos, tá bom? Então, quando ele é o par, um gene vai para um espermatozoide, outro gene vai para o outro espermatozoide, para o óvulo, 100% das vezes. Combinado? E aí, no caso aqui do perna curta, a gente vai ter do mesmo jeito. O que vai acontecer? Eu vou ter esse animal aqui de vermelho, 25%, dominante, é um homozigoto dominante para o gene perna curta. Esse animal aqui, 25%, dominante recessivo para o gene perna curta, que é o perna longa, e 50% o animal heterozigoto, um gene perna curta e um gene perna longa. Isso significa que, geneticamente falando, eu vou ter 25% homozigoto dominante, 50% heterozigoto e 25% homozigoto recessivo. Só que o perna curta, esse homozigoto dominante vai morrer. Então eu vou ter, nos animais nascidos vivos, uma proporção próxima de 66% de heterozigoto, tá? Que é o perna curta, e 34% de homozigoto, que é o perna longa. Então, se eu tiver 100 pintinhos nascidos, tá? Eu coloquei um tanto de ovo lá, não importa a quantidade de ovos, nasceu 100 pintinhos. 60 e poucos pintinhos vão ser perna curta e 34% ou 30 e tantos pintinhos vão ser perna longa. Isso é o esperado. Só que alguns pintinhos heterozigotos também vão morrer dentro do ovo. Morrer dentro do ovo é normal. Só que a gente aumenta essa proporção quando a gente está ligando com o gene perna curta, igual eu falei naquele vídeo anterior do gene da crista rosa, tá legal? Então são genes que produzem algumas proteínas que vão inviabilizar o nascimento de uma parte dos animais, tá certo? Então isso aqui é o que a gente vai ter. O que seria o ideal? Cruzar um gene perna curta, um animal com gene perna curta, com um animal, o gene perna longa. Esse é o ideal. Porque daí eu vou ter 50% perna curta, 50% perna longa e tá tudo certo. Eu não vou entrar na questão do padrão da raça, tá? Se eu cruzo 2 pernas curtas, além de eu ter uma quantidade menor de animais nascidos, ou seja, para cada ovo que eu coloco na chocadeira, para cada grupo de ovos, né, menos animais nascem, eu vou ter uma proporção de perna curta muito próxima. Então, se eu coloco 2 pernas curtas de 100 nascimentos, ou de 100 ovos, vamos supor que todos os ovos nasceriam, tá? De 100 ovos, eu vou ter 60 pernas curtas. Se eu coloco um perna longa com perna curta, de 100 ovos, eu vou ter 50 perna curta. Então, é muito próximo. Às vezes compensa. Mas isso aí é com vocês, criadores. Não é o foco desse vídeo convencer ninguém a nada, é ensinar. Tá legal? E aí, olha o que acontece aqui, ó. Eu vou aumentar essa imagem para a gente ver. O gene homozigoto, ele faz com que as pernas e a asinha, né, a perna de cada seta verde, e a asinha fique tão pequena, que não desenvolva bem. E com isso o animal não consegue sair do ovo. Ricardo, é 100%? Não, tá? Quando a gente quebra o ovo, a gente vai ver muitos animais com perna curta, perninha lá dentro, morto, enfim, tá? Mas isso aqui é o extremo, tá legal? É didático. E quando a gente olha a pata e a asa, tá? A letra D e E, a gente vai ver aqui que há uma redução também, tá legal? Então isso é que o gene perna curta faz. E aqui o último gene, e longe de ser o menos importante, é o pena nos pés. Esses genes aqui, eu tenho certeza que eu vou trazer informação que vocês não sabem
porque são genes que são pouco estudados a nível de criatório, mas que, geneticamente falando, eles são bem estudados, tá? O gene pena nos pés, ele tem um nome de ptilopod, nome feio, né? E a gente chama ele de PTI, tá? E aí nós temos dois tipos de gene PTI, o 1 e o 2. Então, algumas raças têm só o gene 1, outras raças têm só o gene 2 e muitas delas, que têm bastante pena no pé, têm os dois genes, tá? Esses dois genes, eles são dominantes, eles têm uma penetrância variável, e aí eu já misturo penetrância com expressividade aqui, porque a gente vai ver tamanhos e quantidade de penas diferentes também, e pode acontecer de um animal ou outro sair com bem menos pena, tá certo? Tendo o gene normal, tá legal? Ele tem interferência de outros genes e tem aí uma questão também de epistasia. Epistasia é quando um gene totalmente separado, às vezes está em outro cromossomo, não tem relação nenhuma com aquele gene, ele corta o efeito desse gene ou ele interfere muito na produção ou da característica do gene, tá legal? Isso chama epistasia. Talvez no próximo vídeo eu explique melhor essa questão da epistasia, que é uma interação gênica, um tipo de interação gênica. Bom, então vamos lá. A gente tem basicamente 3 tipos de genes diferentes aqui. Como eu já falei, o PTI1, de novo, tá? O galo tem um PTI1, a galinha tem um PTI1, o pintinho vai ter os dois genes PTI1. Esse gene é o gene que vai ligar ou desligar a produção de pena nos pés, tá legal? Então, se ele tem, eu vou chamar aqui de gene P, tá? Cuidado com as letras, que é só para facilitar, porque o P, tecnicamente, ele é do gene da Crista ervilha, tá certo? Mas para não ficar repetindo PTI, PTI, PTI. Então, o gene P aqui, dominante, o animal vai ter pena no pé. O gene P minúsculo recessivo, o animal não vai ter pena no pé, que a gente vai chamar aqui de pé liso, tá certo? Esse é um gene. O outro gene, ele vai interferir mais na produção da pena. Então, o PTI2 também é dominante, tá? Ele vai agir em conjunto com o PTI1. Então, eu vou chamar aqui de letra F, tá? O F maiúsculo, que é o feathery, ele vai intensificar o desenvolvimento das penas, certo? E aí, olha só, ele produz pena no pé sozinho, mas não tem uma produção muito boa. Então, aquela galinha, aquela ave que tem uma quantidade menor, geralmente é o PTI2, certo? E aí, o PTI2, o F minúsculo, ele não vai ter influência marcante, geralmente seria um pé liso também, um pé sem pena, mas ele ainda pode produzir pena, tá? Ele pode, só aqueles canhãozinhos, pode ser o caso do PTI2. Essa informação ela é bem questionável. Eu li alguns autores dizendo que sim, o PTI2 é responsável por produção de penas recessiva ou dominante, outros só dominante. É complicado. Como é que a gente sabe, antes de eu passar para o terceiro gene, como é que a gente sabe que tem dois genes dominantes que produzem pena no pé? Se eu pego Brahma, 2 Brahmas, certo? E cruzo eles, de cores diferentes, de criatórios diferentes, não importa. Eu pego esses 2 Brahmas e cruzo. 100% dos filhotes vão ter pena no pé. Se eu pego 2 filhotes desse e cruzo, 100% dos filhotes dele vão ter pena no pé. Por quê? Acredita-se que o Brahma seja dominante para os 2 genes. Então ele vai ter sempre esses 2 genes. Legal? Se eu pego, entretanto, uma sedosa e uma coxim, por exemplo, não é claro quais as raças têm um gene ou outro, tá? Mas a sedosa eu acredito que tem só o 2 e o coxim eu acredito que tenha só um e o coxim foi utilizado para a produção do Brahma, tá? Então, se a gente pega esses 2 e cruza, a gente vai ter 100% das aves com pena no pé. Por quê? Sedosa tem um gene que é dominante, coxim tem um gene que é dominante, os 2 juntos vão produzir animais com pena no pé. Quando a gente cruza o F2, ou seja, a cria, né, o F1 para produzir o F2, a gente vai ter em torno de 6% de animais sem pena no pé. Tá? Que é o quê? É a divisão quadrado de Punnett de 2 genes. Isso prova que esses animais eles ficaram heterozigoto para o gene PT1 e para o gene PTI1 e PTI2. Tá legal?
É um pouquinho complexo, para muitos é meio difícil de visualizar, mas é uma forma da gente saber, geneticamente falando, quais os genes existem no animal, tá legal? O Brahma, até onde eu li, ele tem os dois genes, PTI1 e PTI2. Bacana? E aí tem um terceiro gene. Esse gene é chamado de SH ou Smooth Shank. Shank é canela, né? Essa parte do pé na galinha. E esse gene, o que ele faz? Ele interrompe a produção de pena no pé. Então, não importa qual gene de pena no pé o animal vai ter, esse gene vai interferir nessa produção, ele vai eliminar essa produção. Eu nunca vi esse gene, nunca estudei esse gene especificamente. Até onde eu li, só teve uma raça na Rússia que teve esse gene e meio que se perdeu. Então, não sei qual que é a relevância para a gente, mas eu trouxe aqui para que a gente saiba. E aqui a gente tem aqui três imagens, né, diferentes. Uma caipira aí só com um pouquinho de pena no pé, possivelmente um PTI2 ali sem muita influência, sem nada. Uma sedozinha que pode ter o PTI2 ou só o PTI1. E uma Orloff, se eu não me engano, que ela vai ter aí igual a Brahma, o PTI1 e o PTI2 junto, tá? Como é que seria a expressão desses genes? Então, se a ave ela tem tanto o PTI1, que eu estou chamando de P, quanto o PTI2, que eu estou chamando de F, e não tem aquele gene que inibe o SH, ou seja, SH maisinho significa o selvagem, né? Ou seja, o gene que não tem nenhuma interferência, ele vai deixar nascer pena no pé, esse animal vai ter pena no pé, e vai ter bastante pena no pé, como esses animais aqui. Se só tem um, o PTI1, aí ele vai ter menos. Eu coloquei a foto da sedosa, mesmo acreditando que a sedosa tenha só o F, né, o PTI2, não importa, só para mostrar a quantidade de pena no pé aqui. Se ele não tiver o PTI1, só o PTI2, ele vai ter bem menos, como o caso dessa galinha aqui. E se ele não tiver nem o PTI1, nem o PTI2, ou tendo ou não, mas tiver o SH recessivo, vai ser um animal com a canela lisa, né? Ou seja, sem pena no pé. O SH deixa de lado, não vai interferir, mas para vocês que querem conhecer um pouco melhor esse gene das penas no pé, pega um Brahma qualquer, ou pega outra raça, cruza com uma outra raça que tem também pena no pé e vê como é que vai ter a variação, tá legal? Pena no pé, o gene PTI, ele vai produzir pena aonde tem escama, tá legal? Nós temos outro gene que chama Vulture Hawk, que ele produz penas de voo, remiges, né, na coxa da ave, na sobrecoxa, eu vou falar deles em outro momento. Bacana? Então, é isso aqui, tá legal? Agradeço vocês que chegaram aqui até agora. Eu peço de verdade, de coração, que vocês divulguem esse vídeo aí, compartilhem nos grupos que você tem. Isso é importante para a gente se manter motivado. E, claro, coloque aqui nos comentários o que você já sabia, o que você não sabia e, principalmente, quais genes vocês vão querer para o próximo vídeo, tá legal? A gente já tem alguns vídeos aqui mais ou menos no prelo, né? Já quase para soltar, mas a depender da solicitação, a gente muda a ordem e traz aí os genes que vocês querem, tá legal? Valeu, obrigado por estar até aqui, senta o dedão no like aí pra gente, tá? Se não for inscrito, inscreva, faz toda a diferença. Um abração aí, até o próximo vídeo.